Enfim, chegou o grande dia. Esse vídeo é meio controverso, né? Que eu já fiz outro vídeo falando que não gosto de aniversário. E aí tô eu que falo no grande dia. Mas eu resolvi documentar o que eu tô sentindo, o que eu levantei sentindo nessa manhã. E expor pra vocês, tentar entender um pouco a minha cabeça. Quem sabe vocês conseguem entender mais que eu. Eu levantei assim já um pouco sentimental. São 5h30. Eu tô aqui trabalhando, roteirizando história. Nem lavei a cara ainda, gente. Então desconsiderem. E eu levantei sentimental, sabe? Tô aqui com uma amiga já mandando mensagem, uma amiga de muitos anos. Meu marido saiu sem falar nada, o que não é comum. Ele é Uber, ele sai essa hora pra trabalhar e ele sempre me beija, despede. Hoje ele não falou nada, então tá um pouquinho suspeito. Mas eu levantei um pouquinho sentimental porque eu levantei pensando no meu irmão. Como vocês sabem, o meu irmão faz aniversário no mesmo dia que eu. Hoje eu tô fazendo 35 anos e o meu irmão tá fazendo 37. E tipo assim, por mais que pra mim seja uma coisa desconfortável o aniversário, eu tenho um teto, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu vou ter um almoço, eu vou ter uma janta. E eu não sei o meu irmão. Eu não sei se ele tá vivo. Se ele estiver vivo, eu não sei se ele tem um teto, se ele tá na rua, se ele vai comer, se ele vai ter uma pessoa pra desejar pra ele feliz aniversário, pra falar que gosta dele. E eu sei que é consequência dos atos dele, né? Que meio que foi escolha dele, mas eu não deixo de pensar. Porque, querendo ou não, foi um grande trauma que a gente passou na vida, sabe? E eu sei que a gente não pode esconder atrás dos traumas pra poder fazer merda por aí também. Mas perder a nossa mãe da forma que a gente perdeu foi um trauma. Porque, assim, eu não lembro. Ela me fez muita falta, porque crescer sem mãe não é fácil. Então, assim, pra mim já é um sentimento muito difícil. E segundo meu irmão, eu não sei se é verdade, mas segundo meu irmão, porque quando aconteceu, o meu irmão tinha quase 5 anos. Então, ele fala que lembra deles levando a minha mãe pro hospital, né? Ele falou pra mim assim que tinha um pouco de lembrança disso. E uma coisa que ele lembrava também é quando o pai dele levou ele embora, porque o meu pai criou ele até 5 anos. E ele conheceu o meu pai como pai. Então, quando a minha mãe faleceu, a família virou aquele inferno e o pai dele veio buscar ele. E aí foi muito difícil. Meu pai disse que ele chorava muito, sabe? Porque ele não queria ir, né? Ele gostava muito de mim, eu gostava muito do meu pai. Então, ele me falava assim que também se lembrava disso. E aí eu fico pensando, sabe? Até onde isso mexe com a pessoa pra pessoa entrar nesse mundo errado. Sabe? Até onde isso tem culpa. Mais uma vez falando que eu sei que a gente não pode pegar os nossos traumas e colocar a culpa de toda a merda que a gente faz, né? Mas eu sei também que nem toda pessoa responde a traumas do mesmo jeito. Então hoje eu levantei muito pensativa a isso. E eu lembro que, sabe aquele macarrão de panela de pressão? Que você coloca macarrão parafuso, creme de leite, mussarela, presunto? Eu fazia e ele amava. Quando ele foi morar comigo na outra cidade, já mais velho. Mas, enfim, eu tentei, né? Mas, enfim, é isso. Como eu falei, eu só quero dividir o que tá passando aqui, né? Pra vocês entenderem um pouco essa cachola. Eu vou terminar de fazer o que eu tava fazendo aqui, roteirizar meus trem pra poder gravar pro outro canal também. E aí vou lavar meu rosto e tal, esperar o dia amanhecer mais e vou atualizando aqui. Vamos ver no final das contas o que vai dar esse vídeo. Vem comigo! Não sei porquê, mas resolvi dividir esse momento com vocês, onde fui lavar meu rosto, fui passar um creme, fui escovar meus dentes. Não sei, capaz que eu tava de ideia fazer um vlog, né? Vem comigo! Tava conversando aqui com aquela amiga que eu falei pra vocês, que é amiga de muitos anos, que ela mora lá na cidade onde eu morei, em Acreona. A gente se conhece tem o quê? Tem uns 13 anos. E aí é tão engraçado porque, tipo assim, às vezes a gente some, às vezes... Por exemplo, tinha muitos anos que a gente não conversava. A gente retornou, assim, a ter contato tem mais ou menos, acho que 1 ano e pouco, sabe? Não porque a gente brigou nem nada, mas por aquele motivo de ir deixando o tempo levar.
sendo que a gente sempre se deu tão bem. Inclusive, eu e meu marido, a gente é padrinho de casamento dela e do marido dela. Aí, tinha mês que a gente não conversava de novo. Dia 15 agora foi aniversário dela. Aí mandei mensagem, né, parabenizando e tudo, que a gente sempre lembra. E hoje cedinho ela já mandou mensagem pra mim e a gente tá aqui conversa. E aí eu sou assim, sabe? A gente passa tempos, depois a gente volta, conversa e depois some de novo. Ainda bem que ela é igualzinha eu, gente, igualzinho. Ainda bem, tipo, ela entende, ela mesma quando a gente volta a falar, ela fala assim, amiga, a gente é lerda, né? O tempo que a gente passa sem se falar, depois a gente volta. Mas é assim, gente, cada um tem um jeito, sabe? Não é questão de nada, é questão do jeito mesmo da pessoa ser. E é isso, agora eu vou gravar a minha história e tô esperando aqui uma mensagenzinha do marido, né, pra mostrar que ele não esqueceu. Será que ele esqueceu? Porque, como eu falei, não gosto de fazer isso um grande evento. Mas o marido esquecer também é demais, né, gente? Vem comigo. Ó, já apareci aqui arrumadinha, porque... Arrumadinha, né, gente? Fiz uma maquiagenzinha enquanto eu gravava a história. E deixa eu contar uma coisa pra vocês. Ontem, o moço que mexe com gesso aqui no nosso bairro veio dar uma olhada aqui num cantinho ali, que meu marido teve a ideia de separar, fazer um quartozinho pra minha avó com parede de gesso, né? Eu nem sabia que dava, porque aqui em casa não tem espaço pra poder fazer outro cômodo. E aí meu marido tava me mostrando que dá pra fazer com gesso. E vai ficar um cômodo bem pequeno, gente, mas assim, é só pra pôr a caminha da minha avó. É só pra ela ter essa privacidade dela. Minha avó não vai ficar trancada no quarto, né? Inclusive, ela gosta mais de ficar no sofá da sala assistindo televisão. E aí, o homem ontem veio, mediu, falou que vai dar certinho, dizendo ele que ou segunda-feira que vem, ou quarta-feira, ele já vem arrumar. E aí, quando arrumar, eu quero mostrar pra vocês, tá? Tem uma cama dela lá na casa da minha tia. E aí, quando o quartinho dela ficar pronto, eu vou lá buscar a cama dela. Porque, como eu falei, ela tá dormindo no quarto do meu filho. Só que ela se sente incomodando, porque meu filho tá dormindo no colchão na sala. E aí, ela fica se sentindo incomodando, sabe? Então, pra ela ficar mais à vontade, né? Saber que, não, esse quartinho é meu e tal. A gente deu esse jeito de arrumar pra ela. Vai ser na sala. Na verdade, na sala, na copa, na verdade, né? A gente separou um cantinho lá na copa pra poder fazer esse quartinho lá pra ela. Eu acho que vai ficar legal, que vai dar certo. E aí, eu mostro pra vocês. Enfim, a sensação que eu tenho, às vezes, é que a minha vida é um filme, sabe? Parece assim que eu participo de um filme e no final eu vou saber que é um filme e vou cair na real. Porque, tipo, é tanta coisa. Eu acho que todo mundo deve ter essa sensação em algum momento, né? E eu já tô de visual diferente, porque eu tava gravando outra história. Gente, eu sujo tanta roupa, porque eu vou trocando, sabe? Eu não gosto de gravar todas as histórias com a roupa só, porque eu acho que fica chato pra quem vai assistindo. Então, assim, eu troco de roupa várias vezes no dia. No caso, eu tô com a blusinha que eu... Inclusive, tá até furadinha aqui, mas tudo bem. Que eu finalizei o outro vídeo e só coloquei essa blusa de frio por cima, porque também tá frio. Mas é porque eu fui gravar TikTok e eu tava lembrando de um acontecimento aqui na minha vida que não tem nada a ver com as outras partes desse vídeo que eu gravei. Quando eu tava grávida do meu filho mais novo, eu tive toxoplasmose. Muita gente aqui também conhece essa história. E eu descobri a minha gravidez, eu já tava de 5 meses. Quando eu fui descobrir que eu tava com toxoplasmose, eu já tava de mais de 6 meses. Então, pra quem entende um pouco, sabe a gravidade disso, né? E aí, na época, não tinha dinheiro, não tinha condição de fazer nada particular, tinha que esperar tudo pelo SUS, o que ia agravando muito mais. E a médica sempre me jogando isso na cara. Mas o ponto que eu quero chegar não é esse. O ponto que eu quero chegar é que ela me passou um exame uma vez que chama amniocentese, que é enfiar uma agulha na barriga e tirar o líquido lá de dentro pra fazer exame e tal. E aqui na época fazia, mas era muito caro, não tinha condições. Então, ela me mandou pra fazer no Hospital das Clínicas em Goiânia. Nunca tinha ido, gente, um tumulto aquele hospital. Meu pai do céu, não sei se ainda é, porque 17 anos atrás, né? E aí, nisso, a gente tinha que estar lá muito cedinho. Nem dava tempo de ir de ônibus. O que meu pai fez? Meu pai pagou um amigo dele, esse amigo dele levou eu e meu marido lá. A gente esperou horas, horas e horas, porque você chega lá, pega ficha e tal. Quando chegou a minha vez do médico me atender, que ele olhou os meus exames, que eu contei, né, tudo que tinha acontecido, ele virou pra mim
eu tenho no meu cartão da gestante. Eu vou até, acho que no meio desse vídeo aqui, eu vou caçar ele ali rapidinho, vou mostrar pra vocês. Ele virou pra mim e falou assim que não ia fazer o exame, não ia perder tempo fazendo aquele exame em mim, porque já era tarde. O que tinha que acontecer com o meu bebê já tinha acontecido. Gente, aí você imagina aí, ser grávida, passando por um turbilhão de coisa, recebendo um turbilhão de informação que você nem imaginava, e aí de repente o médico vira pra sua cara e fala assim que não vai fazer esse exame em você, porque o que tinha de acontecer já aconteceu. Pensa, eu vim lá de Goiânia, gente, assim, que parece que eu tava voada, sabe? Parece que eu não tinha nem caído a ficha no que tava acontecendo. E aí eu fui consultar com a minha médica, que era uma médica de gravidez de risco. Falei pra ela, né, o que tinha acontecido lá. Ela ficou muito brava. Eu lembro dela dela tentar ligar pra algum lugar. E aí ela escreveu no verso do meu cartão da gestante, né, que o médico tinha me negado atendimento. E ela ligou também, não sei se no hospital ou em algum órgão assim de Goiânia, e reclamou também, né, dessa falta de profissionalismo desse médico. E aí, enfim, mesmo com tudo que surgiu depois, graças a Deus, o meu filho nasceu saudável. Mas, às vezes, eu fico pensando assim, gente, eu falo, cara, se eu fosse escrever um filme, eu podia ser, assim, a minha história, não precisava nem mudar o meu roteiro, sabe? Isso porque tem muitas coisas que eu ainda não me sinto liberta pra falar. Mas, no momento certo, vai ter. Mas, enfim, gente, nada de choradeira, nada de tristeza. Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Porque daqui pra tarde eu tenho muita coisa pra fazer, então com certeza eu vou acabar esquecendo de gravar alguma coisa. Se tiver algumas coisas de importante hoje, por ser o bendito dia, ou eu vou gravando se eu conseguir, ou amanhã eu relato pra vocês, se assim vocês interessar, tá bom? No mais, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado de mais esse vídeo meio que doido aí, tá? Mais uma vez, muito, muito obrigada por tudo. Se puder curtir aí, se inscrever e comentar pra gente alavancar mais esse canal doidinho aqui, eu agradeço, tá bom? É isso. Beijão. Tchau.